para vocês. Boa noite, começando aqui mais um resumo do dia aqui na Causa Operária TV e na Rádio Causa Operária. Antes de começar, já avisar a todo mundo que nós estamos ao vivo na Rádio Causa Operária. Aproveite e se inscreva no nosso canal do YouTube da rádio. Nós estamos ao vivo na rádio porque, como vocês sabem, o nosso canal da Causa Operária TV está banido de fazer transmissão ao vivo. Por essa política tão bela, né, do YouTube. E aí vocês podem acompanhar pela rádio, se inscrever no canal e também ir lá na Causa Operária TV, no canal, que ainda está lá, a gente só não pode fazer transmissão ao vivo, e se inscrever também e divulgar o canal, daqui a pouco a gente vai resolver esse problema e vamos voltar a fazer as transmissões ao vivo, direto lá na Causa Operária TV. E esse vídeo, assim que terminar a transmissão ao vivo, esse vídeo estará também disponível no canal da Causa Operária TV. Além do canal no YouTube da Causa Operária TV e da Rádio Causa Operária, você pode assistir esse resumo do dia pelo Facebook, nas nossas páginas, pelo Twitter, do Periscope, pelo VK, que é a rede social russa, e você pode ir lá no nosso site, causaoperariatv.com.br, se inscrever no site e assistir também por lá esse resumo do dia. Estou eu aqui hoje, Henrique Aras, junto com o companheiro Antônio Carlos, para a gente discutir as principais notícias desta noite, né? Fazer um balanço das notícias desta noite, dia 29 de outubro de 2018. Ontem tivemos aí o segundo turno das eleições presidenciais, Antônio Carlos, e esse, logicamente, é o nosso tema principal central. Hoje nós vamos analisar principalmente os desdobramentos, né, do after day, do dia seguinte ao resultado das eleições, né? No programa de hoje, na reunião de pauta e no nosso jornal diário na internet, no Diário Causa Operária, você pode acompanhar lá uma série de análises sobre o problema das eleições. Nós vamos continuar fazendo isso ao longo dessa semana. E hoje nós queremos dar destaque vamos falar um pouquinho do resultado das eleições, mas vamos dar destaque ao problema de como a esquerda, principalmente, encarou o resultado das eleições, né, o posicionamento. Por isso aí o título do nosso programa, Sucesso Não, Fora Bolsonaro, que nós vamos procurar discutir o problema, se a gente deve desejar sucesso para o governo Bolsonaro, ou se a gente não deve desejar sucesso, como fez o candidato do PT, Fernando Haddad, ou se a gente deve torcer e lutar pelo fracasso do governo do Bolsonaro. Pelo fim, o mais rápido possível. O que eu acho interessante aqui, o primeiro tema nosso já diz muito respeito a isso, né? Os amigos da onça, né? Os ciristas estão dizendo aí, ironicamente, que a culpa pela eleição do Bolsonaro foi do PT. Que é aquela velha história, a culpa é do PT, tudo é culpa do PT, né? Já diziam os coxinhos. Exatamente. Tinha campanha em 2015, 2016, que a culpa era da Dilma, né? Agora, como já não podem mais culpar a Dilma, se bem que vai aparecer no balanço, com certeza, das eleições, né, de que a responsabilidade pela derrota do PT nas eleições tenha sido da Dilma, e até, com certeza, vai aparecer quem diga que a culpa foi do Lula. Num certo sentido, já até apareceu essa ideia, né? Quando o próprio Fernando Haddad, durante a campanha, declarou que o PT, um problema central era que o PT tinha que fazer autocrítica. O Ciro Gomes, que nós vamos falar dessa posição da vice dele, foi um dos maiores defensores dessa posição, né? De que o PT tinha errado demais e tinha que fazer autocrítica. O irmão dele, né, aproveitando que o Ciro fugiu, né, para não ter que se manifestar durante o processo do segundo turno, declarou que os petistas eram todos babacas, né, que eles eram culpados pela situação, que eles iam perder as eleições, e que por isso que também o Lula estava preso. E agora aparece, porque agora tem que achar um culpado, né? Houve uma derrota e se você acredita, né, se você jogou tudo, se você acreditou, né, se você achou que as eleições foram uma festa da democracia, foi um processo democrático, você precisa arrumar uma justificativa. Aí nós vamos ver nesse programa aqui, mas tem várias apreciações. Uma apreciação é de que o povo é o culpado, né? O povo é ignorante. Em geral, essa apreciação é muito comum. A esquerda pequeno-burguesa,
burguesa, coisa e tal, sempre, em geral, o povo é culpado de tudo. Né? Tem até aquela máxima que o pessoal fala que o país tem o governante que merece. Né? Como, então, se a gente teve ditadura, porque o povo mereceu. Né? Se teve presidente como Zé Sarney, Collor, Fernando Henrique Cardoso, toda essa pulha de gente, e agora foi eleita e tem a possibilidade de a gente ter um governo Bolsonaro, é porque o povo merece essa porcaria. Né? E aí tem esse depoimento que é muito importante do pessoal da turma do Cavalo de Troia, dos ciristas, né? Dizendo que o PT tem que soltar foguete, porque eles elegeram o Bolsonaro. Né? Quer dizer, a responsabilidade, a declaração é da vice do Ciro Gomes, a Cátia Abreu, né? Ela é latifundiária, né? Senadora ligada ao agronegócio, que saiu atirando, né? A turma do Ciro já tinha atirado antes, né? Ela também já tinha feito crítica, mas agora ela já saiu para procurar, já ficou claro na situação que o Ciro, ele quer procurar capitalizar, né? O fracasso eleitoral da esquerda, o insucesso eleitoral da esquerda, para procurar se apresentar como uma alternativa pseudo-democrática, pseudo-progressista na situação. E para isso ele já botou a turma de choque dele. Primeiro foi o irmão, ainda durante a campanha para o segundo turno, e agora a vice, né, que saiu a culpar o PT, né, pela responsabilidade da situação. Quer dizer, e é interessante a declaração dela, porque o Ciro sequer fez um pronunciamento a favor da vitória, da derrota do Bolsonaro. Chegou assim nas vésperas, né? E ainda falou, parece que quando foi votar, falou assim que nunca mais faço campanha pro PT. Como se ele também tivesse feito campanha. Não, se ele não tivesse feito campanha pro PT, né? Ele fez campanha para ele, fez campanha para eleger o irmão dele, né? Fez campanha para eleger o governador do Ceará, que, embora seja filiado ao PT, é um capacho dele, né? Me faltou uma outra palavra melhor, né? Mas é uma pessoa, todo mundo, inclusive no PT, sabe muito claramente que ele não é um petista, é um homem do Ciro dentro do PT, né? Então ele colheu os dividendos eleitorais. O PDT teve 4 candidatos, tá aí a Cátia Abreu, a vice, né? O PDT teve 4 candidatos nesse segundo turno da eleição, 3 deles apoiaram diretamente o Bolsonaro, né? Então se você tem um aliado assim, né? E aí o PDT todo apoiou o Bolsonaro. O Ciro não fez campanha para o PT. E, segundo a Cátia Abreu, né, a responsabilidade pela eleição do Bolsonaro, né, seria do PT e não do Ciro, e não dos pedetistas, do partido dela, porque ela está filiada nesse momento, formalmente, embora o PDT não seja o partido dela, esse tipo de gente não tem partido, né, o partido é só uma legenda de aluguel que eles utilizam em determinado momento, né, mas a responsabilidade não seria desse setor. A responsabilidade também, a eleição do Bolsonaro não foi um golpe, foi tudo democrático, normal, foi uma eleição limpa, feita num processo regular da situação política, né? A eleição não se deu meio um golpe de Estado. E aí vem a bateria, né? Vem a bateria da esquerda, e nós vamos ver a bateria dentro do próprio PT, de setores da direita do PT, de setores do PCdoB, para responsabilizar, né? E nós falamos aqui, a culpa vai chegar até no Lula, com certeza. Bom, tem gente que, a gente já viu tem a loucura da internet, que tem gente dizendo que o culpado é o PCO. Nossa. Né? Inclusive atribuíram uma autoridade que infelizmente ainda não temos, porque né, que a gente teria responsabilidade aí por coisa de 8 milhões de voto nulo. Isso porque a gente não fez campanha pelo voto nulo, mas nós declaramos que a nossa posição enquanto partido, os nossos militantes, nós iríamos votar nulo e fazer como nós fizemos a maior campanha contra o Bolsonaro que foi feita nesse segundo turno e que a gente segue fazendo através de um conjunto de materiais, através dos comitês de luta contra o golpe, dos quais nós participamos, junto inclusive com companheiros também do PT. A tentativa agora é o seguinte, diante da derrota, tem um setor que não quer lutar contra o Bolsonaro. Nós vamos ver aqui nas próximas matérias também. E por isso eles querem, o que eles querem é procurar tirar proveito da situação, né? Já houve a tentativa de culpar o PT e destruir o PT antes. São os abutres, são os candidatos abutres. Eles querem de novo ir para uma ofensiva contra o PT
e que, ao nosso ver, é muito negativa, porque é gente da direita que quer passar por cima do PT, não para abrir caminho para nada que vale a pena, mas para defender seus interesses pessoais e para apoiar o governo golpista, porque é isso que o Ciro fez. Ele apoiou de fato o Bolsonaro, né, apoiou de fato o golpe com a posição que ele teve, e é isso que está fazendo a vice dele. O que a gente já vem chamando a atenção, né? O Ciro ele é o cara do Benjamin Steinbrück, né? O cara do golpe. E procuraram pintar como sendo um cara de esquerda para dividir os votos do PT, né? Candidato Abutre Mor, que a gente chamou. E interessante, assim, eu vi alguns pessoal aí de esquerda falando que a posição do Ciro Gomes é um erro dele, né? Que ele ia se desmoralizar, mas eu acho que o papel dele é justamente esse, né? Não é um erro, é uma política dele. Ele precisa aparecer como sendo um cara crítico ao PT, né? Ao mesmo tempo que ele aparece como de esquerda, que esse acho que é a função dele aí tudo. É uma coisa pensada, né? Ele está desempenhando o papel para o qual ele foi inclusive contratado nessas eleições, né? Ele, no primeiro turno, ele procurou ser aquele elemento que atacava o PT e procurava claramente tirar os votos do PT, né, para tentar facilitar o acesso dele mesmo ou de algum outro candidato da direita golpista ao segundo turno contra o Bolsonaro, né? Na realidade, para esses setores aí, o importante era classificar alguém que não fosse o PT. Eles não tiveram sucesso pleno nessa empreitada e tiveram que, de fato, e é importante que o segundo turno mostrou claramente, que todos esses setores, de fato, né, por fora de declarações aí na internet, um outro videozinho, uma declaração secundária, eles apoiaram, de fato, a eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro não foi eleito com seus próprios votos, com seus próprios recursos, né, mas ele foi eleito porque, na realidade, ele acabou se constituindo no candidato dessa enorme frente golpista que derrubou a presidenta Dilma, né, que deu o golpe de Estado e que agora se unificou nas eleições de fato, né? É só a gente olhar aqui, os candidatos do PSDB apoiaram o Bolsonaro de fato no segundo turno, os candidatos do PDT apoiaram o Bolsonaro no segundo turno, os candidatos do MDB apoiaram o Bolsonaro, né? Finalmente, o PSB, Márcio França, né, teve o apoio do senador do Bolsonaro, etc. e tal, né? Então, na verdade, houve uma enorme frente. É lógico, o Temer apoiou o Bolsonaro, né? Lógico que eles não apareceram na campanha dizendo o Bolsonaro é o nosso candidato, porque isso aí pegava mal o Bolsonaro, né? Mas, de fato, é só olhar a alegria desses setores, a comemoração, né? A campanha que eles fizeram, e não se deixar enganar. Não, mas teve um cara do PSDB que deu uma declaração a favor do Haddad. Isso não quer dizer nada, né? Tem que olhar que as máquinas dos partidos, os instrumentos eleitorais que o partido tem, os candidatos trabalharam a favor da eleição do Bolsonaro, para a gente não se confundir. Não, mas eu vi no metrô, tinha uma senhora do PSDB que, bom, tudo bem, pode ter exceção, né? Agora, a regra, né, o que se confirmou, o que a gente disse desde o primeiro momento, né, é que a burguesia golpista ia se unificar para fraudar as eleições e eleger um candidato golpista. Isso se mostrou totalmente acertado, né? Se mostrou que as eleições iam ser e foram exatamente uma fraude. Não eram só nós que diziam, né? Também dizia a CUT há um ano, também diziam os petistas, eleição sem Lula é fraude. Não fomos nós, inclusive, que criamos esse lema, né? Quem criaram foram os companheiros da CUT, do PT, né? Mas nós estamos totalmente de acordo. A eleição sem Lula era e foi fraude, né? Tiraram o principal candidato, o único que podia derrotar a direita no golpe, o único que podia mobilizar o país para impedir que mais de 30 milhões de pessoas não votassem em nenhum candidato. Nós vamos falar disso daqui a pouco, né? E agora vem aí os abutres tentando tirar uma casquinha e acusar o PT. Bom, continuando aqui, que já tem a ver com o nosso tema, é o seguinte: os estudantes da UNB deram exemplo, né? Já colocaram para correr aí uns bolsonaristas que estavam lá na universidade comemorando a vitória do Bolsonaro,
E diferente aí, né, do próprio Haddad, que desejou sucesso para o presidente Bolsonaro, os estudantes da UNB não quiseram saber. Botaram o pessoal para correr, xingaram, cuspiram, rasgaram o cartaz e fizeram tudo que devia fazer mesmo. E só não foi mais enérgico porque a polícia estava lá, como sempre, para defender a direita, né? Infelizmente não vai conseguir mostrar o vídeo. Por conta das limitações que estão sendo impostas de censura, né, pelos monopólios da comunicação, mas das redes sociais estão circulando um monte de vídeos, é muito interessante, depois você pode, depois do nosso programa aí, procurar e você vai ver. Na tarde de hoje, o pessoal do MBL, o pessoal da direita, chamou um ato para comemorar a vitória do Bolsonaro, né, na universidade, e demonstrando a enorme popularidade, o enorme apoio que o candidato Bolsonaro tem entre os estudantes e a juventude. Compareceram, segundo as informações, 13 pessoas, até eles conseguiram, mostrou que eles eram 13, né? Era a quantidade, o número do PT. 13 pessoas apareceram lá para comemorar, 13 malucos, né? Se dizendo estudantes da UNB, alguns talvez nem fossem, só que aí juntaram centenas de estudantes, né? E começaram da maneira correta, né? Não foram lá dar flores para os bolsonaristas, não foram desejar sucesso, né? Foram lá, gritaram palavras de ordem, que era golpe, chamando fora os fascistas, cuspiram, teve um estudante que cuspiu no rosto de um dos jovens que vestia a camisa coxinha do Bolsonaro, e colocaram aquela meia dúzia de inimigos, porque é muito importante isso aí na universidade pública, porque justamente na semana passada, a campanha do Bolsonaro, junto com a justiça golpista, invadiram mais de 30 universidades públicas em todo o país, né? Apreendendo materiais, invadindo diretórios acadêmicos, sindicatos de trabalhadores da educação, de professores das universidades, e agora eles querem ir lá comemorar inclusive a eleição de um governo que defende a cobrança de mensalidade nas universidades públicas e a privatização dessas universidades. Os estudantes estão de parabéns, botaram os bolsominions aí para correr, né? Tiveram que chamar a segurança para saírem escoltados, numa demonstração clara, é o seguinte, que o bicho, se correr, o bicho pega, mas se enfrentar, o bicho foge, né? Que esses valentões aí da direita, eles só são ferozes quando eles pegam pessoas desprotegidas, quando eles estão em maioria atacam mulheres, né, homossexuais, jovens, né, trabalhadores desprotegidos. Na hora que para enfrentar numa manifestação, eles não têm força, né, eles não são covardes, eles são fujões, né? E é isso que os estudantes, as organizações de luta dos trabalhadores, os sem terra, né, a esquerda em geral, os sindicatos têm que organizar. Tem que organizar movimento para enfrentar e colocar esses caras para correr do jeito que for necessário. Não tem que baixar a cabeça, né? Não tem que... Nós temos que denunciar as covardias que eles fizeram, como ontem mesmo na Bahia, que eles espancaram uma mulher, a polícia espancou, né? Os assassinatos cometidos aí nos últimos dias, nas últimas semanas, mas a gente não pode se curvar a essa situação, tem que ir para cima e botar essa turma para correr, né? Porque o lugar deles não é na universidade pública, porque eles são contra o ensino público. O lugar deles não é na rua, porque eles são contra as manifestações e a favor da censura. Eles são favoráveis à ditadura. A rua é do povo, a rua é daqueles que defendem, né, os direitos democráticos da população. Tem que colocar eles para correr da maneira devida. Bom, antes de a gente passar para o próximo ponto, lembrando para todo mundo se inscrever no nosso canal da Rádio Causa Operária. E eu queria lembrar o seguinte, a Rádio Causa Operária, ainda, o pessoal perguntou como que eu faço para contribuir. Não é possível ainda fazer superchat na Rádio Causa Operária, porque a gente ainda não cumpriu aí algumas metas do YouTube. Então, assim que for possível, a gente vai avisar. Mas, se você quiser contribuir com a gente, entre lá no nosso site, causaoperariatv.com.br, lá tem um botão para você contribuir. Então, você pode contribuir com uma assinatura da Causa Operária TV ou também com uma doação única. Então, vá lá e contribua. Além disso, quando voltar a transmissão ao vivo no canal da Causa Operária TV também, você pode voltar a contribuir com o Superchat normalmente,
E se inscreva também na Causa Operária TV. Estamos sem transmissão ao vivo, mas dá para se inscrever, dá para compartilhar os vídeos que estão lá e dá para compartilhar o próprio canal para a gente chegar logo aos 100 mil inscritos. E aproveitar também e crescer o canal da Rádio Causa Operária, que terá uma programação também à parte da Causa Operária TV. Além dos programas da Causa Operária TV que a gente retransmite na Rádio Causa Operária, também vai ter uma grade de programação só da Rádio Causa Operária. Então é importante, vamos aproveitar aqui, já que o YouTube deu essa censura na gente, vamos aproveitar também para erguer mais o canal da Rádio Causa Operária. Bom, próximo ponto são os dados da eleição, né? A eleição foi uma grande fraude, né? A gente já vem chamando a atenção, o pessoal quer esquecer disso daí, o pessoal quer esquecer que o Lula foi preso, quer esquecer que as urnas foram fraudadas, né? E termina a eleição a culpa de todo mundo, menos dos golpistas, né? Eu já vi gente colocando a culpa no povo, já vi gente colocando a culpa no Lula, gente colocando até no PCO, como você falou no começo. Mas ninguém lembra que a eleição é uma grande fraude, que o Lula, que é o candidato que mais vota, foi tirado da eleição justamente para que desse esse resultado, que os golpistas pudessem legitimar o golpe com a eleição. Nós queremos destacar, como eu falei, né, no programa da reunião de pauta e na nossa imprensa diária, lá no causaoperaria.org.br, tem toda uma cobertura, mas a gente queria destacar aqui agora no nosso resumo do dia, um aspecto importante que foi omitido, né? Ou que foi secundarizado, digamos assim, pela maioria dos analistas, inclusive da esquerda, que é o fato de que o Bolsonaro não teve maioria nas eleições. Mesmo no resultado que eles produziram, né, com todo o esquema de manipulação e fraude das eleições, além da grande fraude, obviamente, que foi a retirada do Lula, do candidato que o povo queria votar, do processo eleitoral, o Bolsonaro obteve 57,8 milhões de votos, né? Isso equivale a 39,3% do eleitorado, né? Isso é um primeiro dado muito importante. Isso significa que mais de 60% do eleitorado brasileiro, né? Porque agora vem muita gente dizendo que o povo brasileiro, a maioria do povo teria apoiado o Bolsonaro. Obviamente que se trata de uma falsificação da realidade, né? Nós tivemos aí 47,4 milhões de pessoas que votaram na candidatura do Haddad, 32,2%, mas nós tivemos um dado muito importante dessas eleições, né? Que se a gente somar as abstenções, os nulos e os votos em branco, isso aí, eu vi agora e me chamou a atenção que até tá aí alguns dados, inclusive está na tela para os nossos internautas acompanharem, né? O total de eleitores, que se fala de total apurado, mas na realidade não é o total apurado, é o total de eleitores inscritos, né? 147 milhões em todo o país. Desses 147, compareceram 115.933.000, o que significa que houve uma abstenção de mais de 21.300.000 eleitores que não compareceram à votação, né? Além desses dados, aí nós tivemos 8,6 milhões de pessoas que votaram nulo, 7,4%. Eu vou voltar a esse número só. E os brancos, que foram 2.400.000. Bom, um dado fundamental é o seguinte, por exemplo, o voto nulo foi o maior desde 1989. Quer dizer, desde as eleições, da volta das eleições presidenciais, depois da ditadura militar, né? É o maior percentual de voto nulo no segundo turno das eleições. E a soma das abstenções nulos e brancos passa de 30% dos votos, né? Então, bom, e um destaque muito importante disso é o seguinte, que houve um aumento de 60% do total de votos nulos em relação a 2014, né? O que significa que, mesmo em 2014, a candidatura da Dilma, por exemplo, aparecia para muito mais gente como sendo uma candidatura realmente que se enfrentava com a candidatura da direita, né? E teve esse apoio, né? Um apoio maior do ponto de vista... Houve uma diminuição dos votos em branco. Bom, 42 milhões de pessoas não escolheram nenhum candidato. Então a gente teve aí 47,4 milhões que votaram no Haddad, e mais 42 milhões que não votaram em ninguém,
né? Ou se abstiver, ou votar no nulo em branco. São quase 100 milhões, né? São 99 milhões e 800 mil eleitores que não votaram em nenhum candidato, né? Então, a afirmação absurda de que o Bolsonaro conquistou mentes e corações, teve o apoio da maioria do povo brasileiro, já do ponto de vista, está totalmente refutado por esses números, né? A matemática aqui, no caso, se coloca, deveria ser um elemento para servir à racionalidade, né? Inclusive análises tão irracionais que a gente vê da esquerda, né? De setores, inclusive, que procuram colocar todo o conjunto da população numa situação depressiva. A maioria do povo brasileiro apoia a direita, o Brasil está retrocedendo, nós estamos, né, mergulhamos no mundo das trevas com o apoio popular, o povo brasileiro é tudo burro, ignorante, etc, etc, etc. Né? Bom, nós temos que entender o seguinte, que além disso, veja que interessante, essa votação, essa ampla rejeição ao candidato da direita, foi obtida numa campanha em que o principal elemento impulsionador da vontade, pela sua presença, né, um fator decisivo, a principal arma popular contra a direita foi impedida, não só estava preso, impedido de dar entrevista, né, porque, veja só, o Lula ele foi candidato em 2002 e em 2006. Mas, por exemplo, alguém vai negar que ele em 2014 ele foi decisivo, né, quando ele saiu a campo, por exemplo, no segundo turno das eleições, chamando o Aécio de almofadinha, né, dizendo que era um cara que tinha mão lisa, que não trabalhava, que era defensor da privatização, indo para cima, né, superando aquela conversa fiada da campanha do primeiro turno, dizendo que ele era a favor das privatizações. Então, obviamente que, não só enquanto candidato, o Lula era uma arma fundamental, mortífera para a direita, por isso que ele teve que ser deixado preso, como ele também estava fora de combate, né? E a campanha, ao invés de ser feita com essa política de enfrentamento, né, foi feita com a esquerda procurando se disfarçar de direita, né? Se vestindo de verde e amarelo, abandonando o seu programa, deixando de defender, por exemplo, a Constituinte, deixando de defender os direitos das mulheres ao aborto, assumindo uma feição cada vez mais reacionária, né, procurando se juntar, aí, lambendo as botas, sem sucesso, porque lambeu as botas, mas não adiantou muito, né, do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, do Alckmin, né, do Ciro Gomes, né, até a volta do Ciro, o pessoal ficou lá correndo atrás do Ciro, Ciro, por favor, nos apoie. Quer dizer, uma atitude totalmente desmoralizante para uma esquerda, que enquanto em 2014 a campanha era uma campanha ofensiva, mas mesmo com toda essa política super vacilante, né, porque tem gente que pensa o seguinte, agora quer colocar a culpa no povo, né, mas se o povo pudesse resolver as coisas sozinho, não precisava da direção. O cara vai, ele se elege deputado, eles são lideranças, são dirigentes de partido, são dirigentes de sindicato, mas na hora H eles querem colocar a culpa no povo. É como os pelegos fazem no sindicato, né? Eles estão lá, eles estão liberados do trabalho, tem o dinheiro da categoria que paga a mensalidade, que contribui com o sindicato, mas aí na hora de fazer a greve, em vez do sindicalista chamar a greve, organizar a greve, botar o dinheiro, não, ele quer que o trabalhador faça a greve. E depois, quando a mobilização, o acordo é derrotado, ele coloca a culpa no trabalhador. A situação é a mesma que nós temos nessas eleições. Mas, apesar de tudo isso, isso que nós queremos destacar, né, o posicionamento contra o Bolsonaro foi amplamente majoritário, foi 60-40, né, é uma demonstração de que a população não quer esse governo. O governo que foi eleito numa fraude é ilegítimo e que, portanto, não deve ser apoiado, né? E é perfeitamente normal que a maioria que não votou no Bolsonaro, que não apoiou o Bolsonaro, reivindique meter um pé na bunda desse governo, fora Bolsonaro, como está aí na campanha dos comitês. Exatamente. Eu queria chamar a atenção que a situação ela é muito semelhante à de 1989. O Collor se elegeu sobre a base de uma fraude contra o Lula, né? Houve todo o processo de manipulação na Rede Globo, todo um processo de sabotagem, faltou transporte em várias cidades do país, como aconteceu também no dia de ontem. Só para o pessoal não achar que é só na internet. Tá aqui, o cartaz está aí, tem impresso, né? Vai pegar com a gente. E
todo um setor, inclusive nós, dentro do PT e da CUT, começou a reivindicar a necessidade de uma campanha fora Collor. Né? Porque o Collor, e rapidamente, inclusive na medida que ele ia anunciando as suas medidas, como aconteceu nos últimos dias, na medida em que o Bolsonaro, ele nem foi nos debates, né, mas ficou clara a política dele, a população foi se deslocando para uma posição à esquerda contra a candidatura do Bolsonaro. Outra coisa que uma ampla parcela da população não quisesse apoiar a candidatura do Haddad, porque a candidatura do Haddad não era nem de longe aquilo que representava a candidatura do Lula. Né? Agora, que ficou evidente que a maioria não quis apoiar o Bolsonaro, os números são irrefutáveis. Né? Só uma falsificação grosseira, só um analista da Globo, da direita, né, ou alguém muito mal intencionado da esquerda para tentar tirar proveito da situação, que vai afirmar o contrário, vai afirmar que o Bolsonaro conquistou o apoio da maioria do povo. Exatamente. Bom, nós temos aí, não sei se a gente já entra nesse problema da posição lamentável do Haddad em relação ao resultado da eleição, né? Uma coisa até, só para abrir aqui a discussão. Bom, temos aí ó, o tweet do Fernando Haddad, presidente... Eu hoje de manhã fui ler isso aí, eu até engasguei. Presidente Jair Bolsonaro, me engasgou na hora de falar isso, que é horrível, né? Desejo-lhe sucesso, quer dizer... O cara que era o fascista... Bom, deixa eu ler tudo porque tem o pessoal ouvindo pela rádio. Nosso país merece o melhor. Escreva essa mensagem hoje de coração leve, com sinceridade para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte. Bom, é interessante assim, né, que fizeram no segundo turno uma campanha de que assim, era a batalha final, então você tinha que votar no Haddad de qualquer maneira, porque se você não votasse no Haddad, o fascismo ia triunfar no país. Tem muita gente que não conseguiu dormir até agora, que está chocado, que está abalado, que está com depressão, porque acreditou tanto nisso daí que o cara falou, é o fim do mundo, o mundo acabou, né? A pior coisa que podia ter acontecido, eu vi um monte de gente escrevendo no Facebook, no pior dia da minha vida, a desgraça eterna, né? Nunca mais a gente vai se recuperar, porque o pessoal procurou apresentar assim, ou votava no Haddad, teve gente que brigou com, por exemplo, teve gente, companheiros da esquerda, né, aliados nossos na luta contra o golpe, que se confundiram e vieram brigar com a gente, mas vocês não vão votar no PCO, no Haddad, isso é o maior crime que pode se cometer contra a humanidade. E o pessoal entrou numa febre muito depressiva, né? Mas é por conta dessa afirmação que você fez, porque houve uma campanha de procurar dizer o seguinte, ou a gente vota no Bolsonaro, né? Ou não há nenhuma outra coisa que se possa, ou se vota no Haddad, ou não há nada que se possa fazer para evitar o dia do juízo final, né? E quem vai vir fazer o julgamento vai ser o capeta, né? Quer dizer, vai ser o dia do juízo final pior, vai ser o capeta vai descer e vai estabelecer quem é que vai julgar os vivos e os mortos, como no juízo final, ao contrário daquele previsto na Bíblia Sagrada para os cristãos. Então, essa situação criou uma depressão, né, criou uma enorme confusão política, e eu queria, antes de da gente entrar nessa mensagem do Haddad, né, porque ela foi do dia de hoje pela manhã, destacar alguns trechinhos, breves trechinhos, que todo mundo assistiu, milhões de pessoas assistiram, do discurso dele de ontem, né, porque eu acho que é bem interessante. Primeiro, um aspecto que é importante, ele falou que ele era representante da parte que diverge da maioria, quer dizer, que a maioria seria o Bolsonaro. Quer dizer, como a gente já explicou aqui, o Bolsonaro não representa a maioria, o Bolsonaro ele é o representante de uma minoria. No máximo, se a gente acreditar, né, que ele teve todos aqueles votos, que não houve fraude na eleição mais fraudada da história do Brasil, né, ele seria representante de 40%, isso não é maioria em lugar nenhum do mundo. Né? Em segundo lugar, muita gente que votou no Bolsonaro votou ainda enganado, iludido, né, achando que ele era um candidato contra o sistema, contra o regime, porque as eleições também não foram classificadoras, não foram esclarecedoras dessa situação. Muitos, inclusive, procuraram fazer a eleição uma disputa entre a suposta genialidade de um professor contra a imbecilidade de um capitão. E o que estava em jogo, obviamente, era muito mais do que isso. E a campanha não procurou deixar claro. Segundo aspecto, o Haddad falou de festa da democracia. Eu não sei onde ele viu a festa. Né? A eleição feita sobre um golpe de Estado,
né, com o Lula na cadeia há mais de 200 dias, onde estava a festa, né? Obviamente fazer um discurso que a gente viu também essa conversa fiada na Rede Globo, né, no discurso da direita, mas obviamente que é uma colocação que não tem nada a ver com a realidade. Um outro aspecto, só para mais dois aspectos. O primeiro, ele destacou o seguinte, que as instituições foram colocadas à prova. Não, as instituições elas foram colocadas à prova já bem antes. Se é que alguém tinha alguma dúvida, o judiciário mostrou que era golpista quando avalizou todo o golpe de Estado contra Dilma, condenou o Zé Dirceu e os dirigentes do PT sem provas, né? Avalizou o golpe de Estado no Congresso, condenou sem prova o ex-presidente Lula. Então, alguém tinha dúvida, né? E alguém acha... E mais ainda, essa afirmação dele procura dar a entender, como toda a direita, de que as instituições foram colocadas à prova e que elas foram aprovadas. Não, a eleição foi golpista, eleição com censura, com invasão de universidade, com invasão de sindicato, né? Todo tipo de coerção, de manifestação. Os dirigentes do PT, o Lula não podia se manifestar no programa do partido dele. Quer dizer, todo um tipo de coerção que você puder imaginar existir nas eleições. Mas não foi só o judiciário, né? A gente pega aí a manipulação dos meios de comunicação, a intervenção do Exército durante o processo eleitoral, exigindo que se cassasse a candidatura do Lula, ameaçando com um golpe de Estado em mais de uma oportunidade, que as instituições estiveram a serviço da fraude das eleições. E eu queria registrar mais um aspecto, e eu queria, em particular, me dirigir aos companheiros que lutaram contra o golpe, apoiaram e continuam apoiando a presidenta Dilma como a legítima detentora do mandato popular, né, que foi roubado, que foi tomado através do golpe de Estado. O Haddad, mais uma vez, o Haddad, que já em 2014 disse que golpe era uma palavra muito forte, ontem ele usou a seguinte expressão: em 2016 houve o afastamento da Dilma, porque o Haddad, durante toda a campanha, ele tomou cuidado, né, de não falar em golpe, né, de não falar em golpe de Estado, derrubada do governo, nada disso. Para isso não existiu isso daí. É uma política, como a política do PSDB, do PSB, de dizer que houve aí um afastamento, porque a Dilma, sei lá, talvez tivesse cometido alguma irregularidade, etc. e tal. Então foi um discurso super oportunista, né? Um discurso reacionário que não chama a enfrentar a fraude, a denunciar a fraude, como não foi feito nem desde o primeiro turno, mesmo apesar dos resultados absurdos das eleições, né? Os milhões de votos aí dados milagrosamente nas urnas eletrônicas para candidatos que não tinham nenhum apoio popular, a derrota da companheira Dilma, do companheiro Suplicy aqui em São Paulo, do Lindbergh no Rio de Janeiro, e até do candidato da esquerda do MDB, do Requião no Paraná, entre outros casos. Não houve fraude, né? É um processo normal, a festa da democracia. Bom, e aí o que aconteceu? No meio disso aí, teve uma manifestação do general presidente, né? Ele tem aí, produção, uma manchete de um site, que eu não lembro agora qual que é. Acho que a gente tem aí, né? Ele chegou e lamenta Haddad não telefonar para Bolsonaro, que não cita Haddad. Quer dizer, o Bolsonaro... É porque tem esse agravante esse final, né? Porque assim, o Bitcoin lamentou o Haddad não telefonar para o Bolsonaro. Mas o próprio Bolsonaro, ninguém lamentou o fato de que, por exemplo, ele não citou, falou, meu adversário que foi derrotado, aquela demagogia, aquela leve. O pessoal faz, né? Ah, meu adversário foi derrotado. Não, pelo contrário, como falou o pessoal aqui no chat, que eu até acho que é importante dizer, o Bolsonaro falou pelo contrário, que ia prender o Haddad. Isso, ou foge do país ou vai preso, né? Tem muita gente aqui falando coisas assim, né? Vamos ver aqui, ó. Meu Deus, perdi aqui. Ó, o pessoal fala que ainda bem que conheceu o PCO, porque está mantendo a sanidade mental. Que esse é o problema de ter um partido marxista, revolucionário, né? Procura entender as coisas de um ponto de vista científico e não essa histeria e essa demagogia eleitoral que foi feita aí para deixar o pessoal todo louco, né? Mas o pessoal falou isso daí, né? Que o Bolsonaro, enquanto o Haddad faz isso daí, o Bolsonaro ele
falou que o Haddad tinha que ser preso, Que era canalha. que Ia fuzilar o Haddad, porque finalmente, pelo que consta, o Haddad é do PT. E o Bolsonaro defendeu fuzilar a petralhada. Né? Bom, essa é só pra gente registrar aqui que o pessoal do chat ficou... Inventaram aqui a Monique, a Vanessa, Stélio já está lembrando que o pessoal usou fakes para tentar atribuir ao Haddad a acusação absurda de pedofilia. Até isso. Dizer, a direita não teve piedade. Né? Eu queria chamar a atenção, companheiros, que a direita fez o que ela tem que fazer. Né? O Bolsonaro, ele não estava na campanha para brincar de candidato, para falar de democracia. Ele estava para ganhar as eleições, humilhar, enfrentar, derrotar a esquerda. E ele procurou fazer isso daí. Né? E ele não distribuiu flores. Ele foi lá, ele insuflou ficou evidente que os grupos de direita foram insuflados nos últimos dias a espancar mulheres, a espancar homossexuais, a esfaquear o companheiro capoeirista da Bahia, o Moa de Catendê, né? A esfaquear, fuzilar com tiros o companheiro dirigente dos trabalhadores rurais ligado ao MST no interior do Pará e assim por diante. Né? Então, a direita teve a firmeza necessária para ir para cima. E o pessoal ficou propondo que era a luta entre o ódio e o amor. Ou seja, uma guerra de palavras. E a gente nunca viu ninguém ganhar nada de importante, de sério, que diga respeito ao interesse do povo e dos trabalhadores com guerra de palavras, né? Um discurso. Né? Nunca foi assim e nunca será. Né? Quer dizer, a luta de classe é uma coisa concreta, tem que ser olhada através... Só pode ser uma direita golpista, reacionária, e até com características fascistas como essa direita, só pode ser enfrentada através da mobilização dos trabalhadores, e não com conversa fiada, né? E não com palavras, né? Que isso aí não leva a lugar nenhum. Bom, e aí é esse absurdo de desejar sucesso ao fascismo. Bom, porque se era fascismo, né, como falaram, que era o fim do mundo, como é que você vai desejar sucesso para o fascista? Porque agora deixou de ser fascista, o que exatamente... Essa afirmação funciona isso? Essa afirmação é bem absurda, né? Eu vi essa imagem, hoje eu estava conversando com um grupo de alunos, né? Fora da sala de aula, porque senão eu posso ser denunciado pela direita. E a gente pergunta o seguinte: quando você deseja sucesso para um assassino, o que seria um sucesso para um assassino? Que ele mate as pessoas. Se você deseja sucesso para um bandido, um ladrão de velhinhas, o que seria o sucesso? Que ele consiga roubar as velhinhas. Né? Agora, o Haddad e os companheiros do PT passaram as últimas semanas dizendo que o Bolsonaro era o fascismo. Né? Era a vitória do fascismo, era a vitória da direita. Agora, mesmo que alguém não acreditasse que seja, mas o Bolsonaro ele deixou claro que ele é o cara das privatizações, ele é o cara que quer fazer a reforma da Previdência para acabar com as aposentadorias. Ele é o candidato da chapa que defende o fim do 13º, é o candidato que defende o fim das férias, né? o direito dos trabalhadores, que quer colocar os petistas na cadeia. Aí alguém vai e deseja sucesso para ele. O que significaria o sucesso do Bolsonaro? Privatização, demissões, petistas na cadeia, né? Mulheres sem ter direito a se manifestar, sendo espancadas, né? Os negros sendo tratados como gente de quinta categoria, né? Gente que são responsáveis pelo atraso do Brasil, segundo o vice do Bolsonaro e ele próprio. Né? Significaria sucesso em metralhar a Rocinha, como o Bolsonaro defendeu. A colocação, obviamente, do Haddad equivale a você... o seu inimigo vem para te atropelar e você fala, espero que você tenha êxito. É uma colocação totalmente desprovida, né? Se não for além, só simplesmente a demagogia eleitoral, né? Porque nós já explicamos isso daí quando o Bolsonaro foi agredido, né? Quando supostamente ele sofreu aquele atentado lá da faca que não saiu sangue, né? Toda uma demagogia que foi feita nas eleições, aonde a gente fez a comparação com
se a gente tivesse na Alemanha nazista, na Alemanha que ainda não era dominada pelo nazismo, em 1932, 33, e alguém fosse lá e esfaqueasse o Hitler. Então, no dia seguinte, o que deveria o Partido Comunista, a esquerda, os sindicatos fazer? Tirar uma moção de apoio contra o esfaqueamento do Hitler? Lamentar que o Hitler tivesse sido esfaqueado? E foi isso, essa demagogia que a esquerda, que o Haddad, que o Boulos, que a Manuela, né, que toda essa esquerda, a única exceção, inclusive, foi o PCO, né, porque nós não vamos se solidarizar com o inimigo do povo, alguém que quer metralhar o povo, né, alguém que colocou, que foi responsável, junto com os outros golpistas, por colocar o companheiro Lula na cadeia e deixar ele lá mofando. Né? Então, obviamente que nós vamos tratar desse problema nos outros programas, mas tem a ver o seguinte, tem a ver com a perspectiva que a esquerda está procurando apresentar como próximos passos depois das eleições. Né? Que ou a gente vai lutar com o Bolsonaro, contra o Bolsonaro, para derrotar o Bolsonaro, né? Se a gente reunir condições de impedir a posse dele ou derrotar o governo dele pela mobilização, ou nós devemos desejar êxito para o governo Bolsonaro. Né? Sucesso! Né? Alguém lembrou aqui do programa do Raul Gil, né? Que tinha um programa onde o Raul Gil falava sucesso. Então, e nesse programa, talvez alguns internautas devem lembrar, o Raul Gil pedia às pessoas para tirarem o chapéu ou não para determinadas figuras que existem. Então, se o Bolsonaro se o Haddad fosse no programa, ele ia tirar o chapéu para o Bolsonaro e desejar sucesso para o Bolsonaro. É uma afirmação totalmente absurda, sem pé nem cabeça, e que, como foi noticiado aqui no começo desse tema, que foi uma resposta à exigência do general que está, de fato, governando o país, que é o Ettingói, né, que é o chefe, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, né, que organizou toda essa eleição fraudulenta, todo esse golpe, né, que nomeou, né, junto com o ministro do Exército, um assessor para controlar o Supremo Tribunal Federal, um general, o ex-comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, e que agora ele cobrou. Né? Ô Haddad, você não vai complementar o seu opositor, o Bolsonaro? Falou que o Haddad, ao não ter feito isso, ele era mal educado. Mostrou, o ministro disse, é lamentável, muito ruim. No mínimo é falta de educação e de respeito. Né? E aí o Haddad se curvou a isso daí, como ele fez em vários momentos da campanha eleitoral. Ah, sim senhor, general. Então, sucesso para o Bolsonaro. Nós aqui queremos dizer que nós não desejamos nenhum sucesso, né? Como um companheiro de um comitê de luta da Ponte Rasa aqui em São Paulo falou para mim, a gente deseja um fracasso total do governo Bolsonaro, porque o fracasso do governo Bolsonaro será a vitória dos trabalhadores, o sucesso da luta dos explorados, da juventude, dos trabalhadores, que vão se levantar para derrotar esse governo. Dá uma mexidinha no seu microfone, parece que, acho que na parte de baixo ali, talvez tenha dado uma interferência. Bom, antes da gente continuar, eu vou lembrar aqui todo mundo, fora Bolsonaro e todos os golpistas, que é isso que a gente precisa fazer, não vamos nos desesperar, vamos manter a luta contra o golpe, que é o que precisamos fazer neste momento. Também aqui estamos com o jornal Causa Operária dessa semana. Produção, vê se melhorou o áudio. Mercados tremem, esse é o jornal Causa Operária dessa semana, edição 1028 do jornal, o jornal mais antigo da esquerda brasileira, então você pode adquirir também. E lembre-se que você pode se inscrever no nosso canal da Rádio Causa Operária, ajudar a crescer o canal da rádio, e se você não for inscrito ainda no canal da Causa Operária TV, vá lá no canal e se inscreva e compartilhe com seus amigos rumo aos 100 mil inscritos. E daqui a pouco nós vamos voltar a fazer transmissões ao vivo lá e precisamos da sua contribuição e da sua ajuda aí para a gente fortalecer cada vez mais o nosso canal, os nossos canais, né, no caso. Bom, próximo tema, seguindo aqui com a nossa pauta, nós entramos aqui naquela frente ampla democrática com os golpistas, e me parece que todo mundo entrou nessa, né? Do PCdoB, passando pelo Haddad até o Boulos. O pessoal apresentou como um desdobramento, né, como próxima etapa nas eleições, a defesa de uma frente democrática.
Frente Democrática contra o Bolsonaro. Eu queria destacar que essa é a mesma política dos banqueiros internacionais. Na semana passada, nós destacamos, inclusive aqui no resumo do dia, que a revista The Economist, que aparece assim como o órgão dos banqueiros, o grande órgão da imprensa dos banqueiros internacionais e vários outros órgãos internacionais, eles apresentaram o seguinte, que a vitória do Bolsonaro era um problema, né? Era um problema para eles, na medida que o candidato mais desejado por eles não era o Bolsonaro, era que ganhasse outro candidato da direita, fosse o Alckmin, a Marina, ou até o mesmo Ciro Gomes, né? Como um candidato mais responsável, mais diretamente ligado ao golpe de Estado e ao grande capital internacional, imperialista, mas que tudo bem, era melhor ganhar o Bolsonaro do que ganhar o Haddad, e a esquerda ganhar as eleições. E eles diziam o seguinte, qual era a saída? O que os banqueiros apresentavam? Tem que formar uma frente, né? Tem que ter a responsabilidade de se unir, que vocês não tiveram antes, vocês foram incompetentes, para fazer uma oposição e controlar o Bolsonaro, né? Eles elogiavam aí o Congresso Nacional, dizendo que o Congresso Nacional no Brasil está em pleno funcionamento, né? Já impeachmentou 2 presidentes, né? Então, fala, se Bolsonaro pisar fora do tomate, a gente também, em relação à política que esse setor defende, elogiavam o judiciário, né? Uma amiga nossa internauta aqui acabou de destacar a conduta do próprio Haddad, que também elogiou o Moro na campanha eleitoral, né? E, bom, então veja só, o Haddad, a direita do PT, e o PCdoB e o Boulos, né? O Boulos hoje uma reportagem publicada inclusive pelo 247, né? Veja a frase dele aí que está publicada, aí vocês estão visualizando. O Brasil é maior que Bolsonaro, nossa democracia está em risco, não iremos nos acovardar, nossa escolha é ir às ruas. A frase esses discursos vazios do que o Boulos costuma fazer, que não tem... Mas o sentido veja que interessante, a democracia está em risco, porque o Brasil é uma democracia, não teve golpe de Estado, né? O Lula não está preso sem provas, o Lula não está preso porque os generais ameaçaram o STF, a Justiça Eleitoral, de golpe militar, não. Tudo democrático. Só porque o Boulos foi candidato a presidente e pôde lá fazer promessa na eleição e falar do governo dele, que no governo dele, falar das receitas de bolos dele, né, para superar a crise. Então o Brasil, a democracia está ameaçada. Não é que a democracia foi totalmente jogada na lata do lixo, né, o resquício que havia de democracia, já que democracia nunca houve no Brasil, né? Não. Então agora o que se trata é de defender a democracia. Defender a democracia, respeitar a maioria do Bolsonaro, porque eles acham que o Bolsonaro constitui a maioria. É uma política, né, essa política da Frente Democrática, é o mesmo remédio que não deu certo agora nas eleições, né, que foi ficar correndo atrás do PSB, correndo atrás do PSDB, correndo atrás do Ciro Gomes, que todos eles de fato apoiaram o Bolsonaro, né? Eles querem seguir nessa política. Nós vamos ver nos próximos meses. O PCdoB já está na política de formar um bloco parlamentar com o PDT e o PSB, né? E o PT, né? Que em momento nenhum consultou as bases do partido, consultou as organizações populares para saber se essa era a política que devia ser, que era a política acertada, né? Impuseram sobre a ameaça dos militares um candidato que não foi escolhido pelo PT, né, que acabou sendo o candidato do plano B, imposto, né? Eles agora querem seguir na Frente Democrática. Obviamente que isso é um beco sem saída, né? Nós entendemos que a política correta é uma frente, mas é uma frente daqueles que lutaram e lutam contra o golpe. É reforçar a Frente Brasil Popular, é convocar o Congresso do Povo, né? É chamar as organizações de luta dos trabalhadores, a CUT, o MST, a Central de Movimentos Populares, para organizar uma frente de luta dos explorados contra os golpistas. Essa política de se juntar com os golpistas, companheiro, a política de se juntar com o PSB, que votou o impeachment da Dilma, que apoiou o Bolsonaro, a política de se juntar com o PDT, que votou a favor da intervenção militar no Rio de Janeiro e que apoiou o Bolsonaro no segundo turno, a política é um beco sem saída para os trabalhadores, né?
É a política daqueles que vão procurar negociar. O Bolsonaro vai apresentar o seguinte: vamos acabar com o salário, o pessoal vai trabalhar em troco de um prato de comida. Aí o pessoal vai apresentar: não, vamos só diminuir os salários. É a política do meio termo, mas que é a política de meio termo contra os trabalhadores. Nós vimos claramente isso nas eleições, né? E eles querem continuar com essa política. Nós entendemos que a esquerda tem que se levantar contra isso, né? Por isso nós precisamos se unir, se unificar, né? Os comitês de luta contra o golpe, os comitês de luta pela liberdade do Lula, os companheiros do PT que querem se mobilizar para enfrentar essa situação, os estudantes que na universidade estão enfrentando essa situação, né? Não estão fazendo discurso apenas, estão botando para correr à direita. Nós precisamos se unificar, né? Participar todo mundo da segunda Conferência Nacional aberta de luta contra o golpe e contra o fascismo, para a gente organizar a mobilização, né? Porque a direita mostrou que tudo bem, ela ganhou, mas não quer dizer que ela é toda poderosa, que ela é forte. Ela pode ser enfrentada e pode ser derrotada. Por isso não vamos cair em depressão, né? Nós temos que tomar nossas medidas de segurança, temos que organizar os comitês de autodefesa, mas o povo e as suas organizações de luta são mais fortes, né, do que essa direita, que inclusive continua dividida, né? A vitória do Bolsonaro não garantiu, embora eles tiveram que se unificar para eleger o Bolsonaro, mas as divergências entre eles são gritantes, né? Eles têm crise, têm enfrentamento, né? Nós vamos ver no próximo item que a vitória do Bolsonaro não resolveu nenhum dos problemas. O único problema que eles resolveram foi não deixar o PT ganhar, mas não resolveu nenhum problema diante da crise. A crise continua e com uma tendência a se aprofundar. E agora eles vão ter que enfrentar, além da situação de crise, do avanço da crise, eles têm que enfrentar também a reação dos trabalhadores e daqueles que, como nós e como vocês que estão nos assistindo, que vão levar adiante a luta contra os golpistas. Bom, a gente está no finalzinho, dá tempo de fazer rapidinho? Mais um internacional rapidinho? Bom, a bolsa, né, caiu e o dólar subiu. O mercado não ficou tão feliz assim, né? Só rapidamente, na bolsa caiu, começou com alta, aí todo mundo começou a dizer: o pessoal está contente, o Bolsonaro, mas no final fechou com uma queda de mais de 2%, que aí se mantém aí a desvalorização de todo ano, e o dólar voltou a subir, subiu quase 2%, né? Também como reflexo da crise internacional nas bolsas. Nos Estados Unidos houve uma queda da bolsa em Wall Street, então isso aí repercutiu em todo mundo, porque a crise, a eleição do Bolsonaro não debela a crise, pelo contrário, né? Num certo sentido também é um fator de crise e um fator de divisão da burguesia. E por fim, tem os aliados internacionais, as primeiras viagens do Bolsonaro foram anunciadas. Quem que temos aí de... Só golpista, só. Ele disse que vai para o Chile, né? No Chile ele vai procurar, ao mesmo tempo que ele vai conversar com o governo de direita chileno, que é um governo totalmente sérvio do súdito dos Estados Unidos, do imperialismo. Então provavelmente ele vai lá matar a saudade, ver se ele conversa lá com o pessoal da época do Pinochet, né? Porque, os Estados Unidos, né, que é o país, bandeira para a qual o Bolsonaro prestou continência, ele é patriota dos Estados Unidos, e Israel, né, também, que um país, governo sionista, né, inimigo fascista, inimigo do próprio povo, né, e massacrador do povo palestino, de toda aquela região. Então, obviamente que por aí dá para mostrar um pouco por que a gente não pode desejar sucesso para o Bolsonaro, né? Porque se ele tivesse sucesso, ele vai se juntar com esse tipo de inimigos do povo, né, responsável pelos maiores massacres, né, contra os povos oprimidos de todo o mundo. Bom, por fim, queria anunciar a nossa programação de amanhã. Amanhã nós temos, de manhã, reunião de pauta, 9h30 da manhã, programa que eu participo junto com os meus companheiros de bancada. Também, ao meio-dia, tem a coluna ao vivo com o companheiro Rafael Dantas. Às 3h da tarde, o Jornal das 3, J3. E às 16h temos a retransmissão ao vivo da análise política no Brasil 247, com o companheiro Rui Costa Pimenta, que vai ser imperdível, vai estourar em audiência, né, depois desse resultado da eleição. Então, você pode assistir pela TV 247 e também pela rádio, pelo nosso canal aqui da Rádio Causa Operária. Só um último comentário, pediram para comentar no chat. Amanhã tem manifestações chamadas em todo o país, a Frente Brasil Popular,
e a Frente Povo Sem Medo tinham combinado antes do próprio resultado das eleições, no manifesto da Frente Brasil Popular sobre as eleições, e o MTST chamou reiteraram aí, embora com muita timidez, as manifestações. Bom, nós achamos que é necessário comparecer, nós vamos comparecer a essas manifestações, né? Primeiro, que a esquerda se organize, se a esquerda aparecer, tem que botar para correr, tem que enfrentar da maneira, tem que se organizar, inclusive, para fazer esse enfrentamento, né? Tomar as devidas medidas de segurança, não brincar com esse tipo de coisa, né? E ter a atitude combativa que tiveram os estudantes da UNB e debater. Agora, nós achamos muito importante, né, o Manifesto da Frente Brasil Popular lançou um chamado a fazer plenárias. Tem que fazer plenárias da esquerda, da Frente Brasil Popular, não só para discutir um balanço, não é para ficar trocando avaliações simplesmente, mas para apontar uma perspectiva de luta, né? Que nós achamos que tem que estar incluído o chamado ao Congresso do Povo e a participação na Conferência Nacional de Luta contra o Golpe. Um abraço aí, obrigado pela audiência. Muito obrigado a todo mundo que participou do chat, obrigado pela audiência. Se inscreva nos nossos canais, Causa Operária TV e Rádio Causa Operária. Continue ligado na nossa programação. Amanhã, para finalizar o dia, o resumo do dia volta às 8h30 da noite. Muito obrigado e até amanhã. Olá, nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.